Como iniciou a Geração Cross? A Geração Cross, ela inicia oficialmente em maio de 2017. O pastor Rodrigo já tinha acabado de conversar comigo com o pastor TV para assumirmos a juventude da igreja sede. E em maio, oficialmente, a Geração Cross, ela nasce. Pastor, você sempre falou muito em ser a igreja da cidade. Compartilhe um pouco sobre essa visão. Na verdade, em 2018, eu fui participar de uma conferência chamada Dunamis. E lá falaram muito sobre a relevância de uma igreja para uma cidade, né? O quanto que a igreja precisa ser relevante dentro da cidade que ela está inserida. Então, quando eu ouvi aquilo, Deus ministrou algo no meu coração, que a Geração Cross precisava, de alguma forma, ser relevante na cidade de Castanhal. Ela precisava, de alguma forma, influenciar, não só dentro das quatro paredes, mas influenciar toda a nossa cidade, toda a nossa comunidade como cidade de Castanhal, né? Então, a ideia de Cross na cidade surge daí, com a ideia de nós trazermos, de nós levarmos, na verdade, aquilo que nós cremos e recebemos dentro da nossa igreja para as ruas, para os bairros da cidade de Castanhal. E assim, com o poder do evangelho que nós cremos, do evangelho que nós pregamos, que esse poder ele chegasse a cada rua, a cada bairro, e aí dessa forma a cidade fosse transformada pelo poder que há no evangelho que nós pregamos e recebemos dentro da Geração Cross. O que significa o nome Geração Cross? A nossa base bíblica, a referência e o motivo pelo qual nós escolhemos esse nome está lá em 1 Coríntios 1,18, em que a palavra diz o seguinte, que a cruz ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Cross significa cruz, né, em inglês, e esse texto bíblico ele é a base daquilo que nós cremos. Nós cremos em um mundo em que as pessoas acham uma loucura servir a Deus, a gente crê que esse é o maior poder que nós temos. E nós alicerçamos a nossa fé em cima disso. Pastora, como foi o primeiro retiro? Nossa, o nosso primeiro retiro ele foi um grande desafio para a gente. Nós tínhamos apenas 2 meses da época que tínhamos assumido para a realização do retiro, e aí nós tivemos que tomar uma decisão, ou seguir com fé para fazer acontecer esse retiro, ou a gente deixaria para o próximo ano. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente programa um retiro com cerca de 6 meses de antecedência. Na época tínhamos 2 meses para encontrar chácara, fazer divulgação, organizar tudo, equipe, enfim. Decidimos com muita fé fazer o retiro, né, com apenas esse curto período de tempo, e foi um tempo muito abençoado, muito poderoso. A gente foi para uma chácara, na época a gente nem tinha alojamento totalmente adequado, as moças ficaram dentro de uma casa todas juntas, e foi um tempo muito precioso mesmo da presença de Deus. Nós somos muito gratos pelo que Deus derramou naquele lugar. E dali para frente, nossa visão, nosso conhecimento ele foi aumentando, foi ampliando, Deus foi ampliando a nossa visão, e a cada ano que passa, o nosso retiro, nós temos o alvo de levar cada vez mais jovens, e que eles possam ter um encontro real com Jesus naquele lugar, amadurecer a sua fé. São dias preciosos, nós entendemos que é um período muito importante, e nós fazemos isso com muito propósito no nosso coração, de que muitas pessoas sejam alcançadas. Você sempre se dedicou muito no ensino ao longo desses 5 anos da Geração Cross. Por que você considera tão importante esse momento? Primeiro porque a Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Então eu acredito que uma geração, uma juventude, uma geração forte, é uma geração que estuda e aprende a palavra de Deus. Acima de saber ali de cor os versículos bíblicos, eu quero trazer esse conhecimento acerca do texto bíblico, acerca da cultura bíblica, acerca daquilo que está embutido ali dentro da Bíblia, que muitas vezes, quando nós frequentamos os cultos, nós lemos o texto, mas nós não entendemos o porquê que aquilo está escrito daquela forma e o que de fato aquele texto quer dizer. Então, a ideia de fazer os treinamentos, a ideia de estudar a Bíblia profundamente, ela vem com esse intuito de levar as pessoas a um conhecimento mais profundo e assim gerar maturidade e comprometimento com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Então, treinamentos como o estudo que nós fizemos recentemente do livro de Gênesis, onde nós podemos ver ali versículo por versículo do livro de Gênesis, entender desde a história da criação, passando pelos patriarcas, entendendo todo o propósito de Deus ali no livro de Gênesis, como também nós fizemos treinamentos para a liderança, porque a gente entende que um líder forte, um líder preparado, um líder treinado, ele tem muito mais condições e ferramentas para ajudar pessoas, para levantar pessoas, para aconselhar pessoas. Então a gente vai fazendo os treinamentos, as escolas, as capacitações, para que a gente vá gerando maturidade e aperfeiçoando o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Uma grande marca da Geração Cross são os cultos temáticos. Fale um pouco dessa estratégia que Deus deu para vocês. De fato, os cultos temáticos, eles são uma grande marca registrada da Geração Cross. Na verdade, nós entendemos que cada faixa etária tem uma linguagem com a qual nós precisamos comunicar, e com os jovens não é diferente. Então, na verdade, os cultos temáticos, eles são temas pensados para que, ao chegar na igreja, as pessoas se deparem com verdades bíblicas. Nós acreditamos que somente o Evangelho, o Senhor Jesus, ele é capaz de trazer cura, salvação e libertação para as pessoas. Então, esses temas são estratégias que o Senhor nos dá
para que a palavra ela seja pregada, para que ao chegar aqui as pessoas elas sejam ministradas. Então a gente escolheu aí vários temas de culto, até mesmo para poder trazer o esclarecimento de dúvidas que os jovens eles têm, isso vem da faixa etária que eles estão vivendo, e a gente poder trazer a luz da palavra para essas questões, esses conflitos que eles têm. A gente teve cursos temáticos como, por exemplo, Black White, que falou sobre o poder da luz, em guerra e conflito com as trevas. Falamos sobre o culto dos 4 elementos, que é um culto muito legal também que a gente fez, superando os limites, onde a gente lançou desafios para que a nossa fé ela fosse aí superada. Eu me apaixonei pela pessoa errada, trazendo aí um conceito de conflitos sentimentais que muitos jovens eles acabam passando. O próprio culto das redes como uma forma de envolver ainda mais as redes no serviço e na pregação da palavra. O culto Kryptonita, já fizemos vários cine-cross também, bate-papos também para poder tirar dúvida. Então, na verdade, nós entendemos que foi uma ferramenta que o Senhor nos deu, acreditando sempre que são as verdades bíblicas que trazem libertação e transformação no nosso povo. Houveram também muitas ideias divertidas que geraram muita comunhão entre a geração Cross, como a Batalha das Redes, Master Cross e a Torta na Cara. Compartilhe como foram esses momentos. Bem, na verdade, a ideia, né, as ideias aí que foram criadas ou geradas na geração Cross, como o Torta na Cara, que você citou, como também o Master Cross que nós fizemos, a ideia, na verdade, não era gerar uma competição ou gerar um entretenimento, mas a ideia era unir ainda mais os participantes da geração Cross. Era unir a nossa juventude em torno de um propósito, né? Em torno de uma unidade. Então a gente estava construindo ali uma amizade, um relacionamento, um momento de comunhão com toda a nossa juventude. E aí a gente entende que a juventude ela é uma classe mais despojada, né? Ela gosta dessas coisas novas, diferentes. Então a ideia de trazer, por exemplo, o Master Cross, o Torta na Cara, são ideias que trazem, né? Que carregam dentro delas a ideia de unidade de uma forma descontraída, de uma forma engraçada, para que a gente possa gerar unidade e comunhão nos membros da geração Cross. Nossa, pastora, muitas coisas foram feitas durante esses 5 anos e tem muita gente chegando com disposição para servir. Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Primeiro que nós da geração Cross acreditamos no que a palavra de Deus diz, que nós nascemos para servir. E esse é um chamado para todo mundo, né? Nós estamos aqui para servir pessoas. E dentro da geração Cross, nós proporcionamos isso. Nós temos várias equipes, o qual você pode se encaixar e servir em cada uma delas. Você pode servir, por exemplo, como um líder de célula, você pode ceder a sua casa e servir como um anfitrião, pode servir também no Ministério de Intercessão, que é uma equipe que se dedica em oração pela geração Cross e pelas pessoas da geração Cross da nossa cidade. Você pode servir também na equipe de dança, na equipe de louvor, a nossa equipe de mídia, que é a nossa equipe de comunicação, a nossa equipe de diaconato também, a nossa equipe de consolidação e também de teatro. Então você percebe que a geração Cross, ela proporciona aí várias equipes para que você consiga exercer aquilo que Deus te chamou para fazer, que é servir pessoas. Tivemos muitos desafios na época da pandemia. Conta pra gente, pastor, como foi essa estação na geração Cross? Nossa, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis enquanto pastor, né, enquanto líder de jovens, porque nós, enquanto geração Cross, sempre prezamos pela unidade, pela comunhão, por estarmos juntos. E esse período de pandemia, ele veio justamente quebrando tudo isso, né? Foi um momento em que nós precisamos ser afastados, precisamos estar longe uns dos outros e cada um congregando na sua casa, congregando virtualmente, né? Então, esse momento foi, de fato, um período muito difícil. A gente acabou transmitindo ali a palavra de Deus pelas redes sociais, usando ali o artefato das mídias sociais para a gente conseguir continuar pregando o evangelho, continuar servindo a Jesus, né, juntos em comunhão, mas num período muito distante e afastados uns dos outros. Então, eu particularmente, que amo a comunhão da igreja, que amo estar junto com a igreja, estar junto com os membros ali, com os líderes, com os amigos que nós construímos dentro da igreja, para mim, particularmente, foi um dos momentos mais desafiadores do meu ministério e, sem dúvida, mais desafiadores da geração Cross. Pastor, o Retiro de Líderes se iniciou em 2018. Como surgiu essa ideia? Essa ideia do Retiro de Líderes ela foi uma ideia do pastor Altevi. Na verdade, desde que nós assumimos a geração Cross, a gente sempre tenta trabalhar numa cultura de honra, especialmente essas pessoas que servem ao nosso lado e o líder de célula ainda mais diretamente. Então, o Altevi teve essa ideia de nós fazermos esse retiro, que seria um momento dos líderes serem ministrados, dos líderes compartilharem as suas dores, as suas questões, sonharem junto conosco, compartilhar ideias também, aquilo que Deus tem falado ao coração deles. E tem sido, assim, momentos preciosos, onde nós estamos lá em comunhão, compartilhando do nosso coração, do que Deus tem falado. E nós amamos a nossa liderança, amamos cada pessoa que Deus colocou nas nossas mãos. E essa também é uma forma de nós honrarmos a vida deles. E pra gente encerrar, quais são as expectativas para os próximos anos? Boa pergunta.
Nosso coração, desde que nós assumimos a geração Cross, tem se inclinado a ouvir a voz de Deus. E nós entendemos que o que Deus deseja, que o coração do Senhor deseja, é que pessoas se rendam a Ele. Então nós estamos, desde que nós assumimos a juventude, com o nosso coração muito inclinado a entender qual é o tempo e qual é a estação que Deus quer que nós vivamos durante todos os anos que nós vamos permanecer na juventude. E o que nós esperamos para esses próximos 5 anos, é muito amadurecimento, é muito crescimento e muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso maior propósito. Nosso maior propósito é levar almas para o céu. E, inclusive, nós já estamos com o nosso cronograma programado para o restante do ano e vem muita novidade por aí para o nosso segundo semestre. E em breve vocês saberão aquilo que Deus já tem preparado para a gente no segundo semestre.